pessoal, estamos começando mais um ANW Podcast aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém, e também disponível no nosso canal do YouTube, YouTube/TV Amazônia, onde você pode encontrar inclusive os programas anteriores. Já estamos na casa das centenas de programas, uma longa história aqui, tantas histórias maravilhosas que passaram por aqui, pessoas incríveis que nos inspiram, nos ensinam, nos edificam, emocionam, e hoje não será diferente, não é isso, Adilson? Verdade. Nosso programa vai ser muito especial e eu tenho certeza que você vai ser edificado, como sempre é edificado aqui no programa NW, e fica, evidentemente, né, aquele nosso pedido também, você que está nos acompanhando pela TV Amazônia, canal 7.1, né, encaminhe aí nos seus grupos de WhatsApp, né, mensagem para o seu vizinho, para os seus parentes, dizendo, começou, né, o programa ANW e hoje vai ser incrível, tá bom? Chama a vinheta? Editor, solta a vinheta. Então, doutor Cláudio, seja bem-vindo ao ANW, para a gente é uma grande honra receber você. E nós vamos falar da sua carreira, quem sabe família, mas também da sua profissão e da atuação da Polícia Federal aqui em Santarém e toda a região. Já estava falando que é algo muito amplo, né? Muita responsabilidade. E a gente vai conhecer mais o que a PF tem feito por nós, às vezes nos bastidores ali da sociedade, mas garantindo aí muitas coisas importantes para o bom andamento da sociedade. Muito obrigado aí pelo convite. Eu agradeço primeiramente a Deus, né? E aos amigos aqui, meu amigo Adilson aqui, ao senhor também, pastor, pelo esse convite, né? A gente fica muito honrado em poder trazer um pouco da nossa história, né? Como foi chegar até aqui, né? Nem sabia que existia Santarém, de repente uma cidade que de plano você se apaixona, né, pelas pessoas que você conhece, que Deus vai colocando no caminho da gente, né? Bom, como foi que eu cheguei até aqui hoje, né, nesse carro? O que é que eu posso trazer para vocês aqui? Bom, meu pai e minha mãe, meu pai serralheiro, minha mãe costureira, né? Então, desde cedo começou a dificuldade porque eu fui criado com pai e mãe separados, né? Aos 9 anos começou, porém, então era minha mãe para ser pai e mãe ao mesmo tempo, né? Meio do meu irmão. Bom, então foi levando, né, na raça ali, minha mãe, criando com as costuras dela ali. Até hoje, né? Ela ainda sempre faz as costuras dela. Meu filho, como é que você está aí? Tal, você está tão longe. Ela veio até aqui no ano passado, né? Passou um ano novo comigo e Natal. Bom, então minha mãe sempre dizia, né? Meu filho, estude para você ser alguém na vida, né? Estude para você ser alguém na vida. E meu pai também, até os 10 anos de idade, quando eu estava dentro de casa, ele sempre dizia, estude para ser alguém na vida. Mas fica a interrogação, né? O que é ser alguém na vida? O que é ser alguém na vida? E o tempo foi passando, foi quando eu tive a oportunidade de que estava na rua jogando bola com os outros meninos, aí o presidente da comunidade me apresentou lá no programa da Legião Assistencial do Recife, aquele de menor aprendiz, né? Para fazer um estágio no TRF-5. Olha aí. Né? Então, eu disse, aonde, rapaz? O cara disse, no TRF-5, lá em Pernambuco, né? Recife, Pernambuco, fica lá o TRF-5, TRF daqui da região. É a sede, na verdade. É a sede. Aí, assim, é uma coisa que eu acho que todo jovem, toda criança tem que ter, porque ele vai ter um referencial do que ela pode vislumbrar. Então, quando eu entrei lá, fazendo a cronologia até onde eu cheguei aqui, né, do porquê, foi quando eu comecei a trabalhar na área da administração lá, né? Levando papel na porta, na outra tirando a xerox, aprendendo a pedir licença, bater nas portas ali, né? Moleque, nem rua, só saber de jogar bola. Então, o que aconteceu? Foi onde eu tive a oportunidade de trabalhar com o Coronel Romero. E
Ele disse, Cláudio, você daqui a pouco vai fazer 18 anos, você não pensa em entrar no exército, não? Aí eu disse, penso, vou colocar você no CPOR. Olha, Aí eu disse, CPOR, que é isso, né? Aí eu disse, não, é para oficial, você tem oportunidade e tal. Aí ele pegou meu nome e tudo direitinho, né? Nesse ínter, ele saiu, né? E entrou o doutor Cláudio Canuto, que era o Ceará, que era cearense, e entrou para administrar o TRF-5 lá, né? E eu disse, Cláudio, você está para o exército já, daqui a pouco você vai completar. Não, o coronel Romero falou que eu vou para o CPOR. Ele disse, você falou que você vai para o CPOR. Foi, você quer falar lá com não sei quem. Aí eu recebi a ligação, só que a ligação foi me dando um bypass, me tirando, colocando outro, me jogando em outra unidade, em outro quartel, né, comum. Bom, e lá, quando eu entrei na 7ª região inicialmente, né, com uma curso de formação de soldado, foi onde despertou o interesse para o ramo dos concursos. Por quê? Aí, aqui é que vai começar a saga, né? Aqui é que vai começar. Bom, eu já conhecia minha esposa, né? Estou há 26 anos com ela. Já conhecia minha esposa, a gente estava namorando quando eu entrei no exército. Desde quando eu estava já estagiando, no TRF-5. Eu tinha 17 anos, ela tinha 15. Eu já conhecia. Então, o que foi que aconteceu? Eu vim aqui no exército, tinha um concurso chamado da ESA, ser sargento do exército. Eu disse, o cara tão novo, velho, comandando uma tropa e tal. Eu quero ser isso aí. Eu disse, não, eu quero ser sargento. Como é que funciona? O cara não tem um concurso para fazer, tem um preparatório que acontecia geralmente no meio do ano, né? O concurso de formação, ou ele iria ser em Minas Gerais, Três Corações, ou em Bagé, no Rio Grande do Sul. Esse cara não gosta de frio, não. Passando pelo seu escuro. Eu já estava dizendo para onde eu ia. Então, estudei, primeiro ano, aí reprovei. Não, vou fazer de novo, vou conseguir. Estudei o segundo ano, reprovei. Eu disse, não, eu vou conseguir, não é possível. Estudei o terceiro ano, reprovei. O quarto ano, reprovei. Aí foi quando eu abri o concurso da PM para soldado, aí eu passei. Mas eu feliz da vida ter visto ali meu nome ali, pulei de alegria, meu Deus, que coisa. Aí falei para minha mãe, né? Minha mãe assim, sabe? Minha mãe, se eu sair e disser, olha, mãe, eu trouxe da padaria isso aqui para a senhora, é motivo de festa para ela, sabe? E já meu pai, não, né? Meu pai, eu chegava para ele, mesmo separado, eu ia visitar ele na oficina, né? Pai, eu passei no concurso da PM para soldado. Ele, meu filho, tal. Eu vi ele comemorando e que ali me machucava muito, sabe? Até hoje eu fico meio assim. Até hoje mais não, em casa não, mas durante a caminhada, aí entrei no soldado, aí minha esposa engravidou. Só que meu curso foi em Petrolina. Imagine aí, a distância tipo Belém, Santarém. Minha esposa lá em Belém, gestante, e eu em Petrolina, curso de formação da PM, né? Aí eu estou lá, quando termino o curso eu consigo voltar para Recife e vem aquele passo. Cara, quero ser oficial da polícia. Quero ser oficial da polícia, colocar a estrela aqui. Não interessa se vai ser da PM ou do bombeiro, é pela causa agora. Eu quero colocar a estrela no ombro, eu dizia, né? Vou me preparar para isso aqui. Aí começaram a estudar lá. E reprovei a primeira vez. Aí na segunda eu fui fazer na Paraíba. A vida do concurseiro é bem essa, né? Aí eu fui fazer o concurso na Paraíba, né? Aí eu passei, aí o governador de lá foi cassado, não existia aquele número de vagas dito por ele, reduzido pela metade, então acabou que eu reprovou. Mas não vou tentar, não vou ficar do bombeiro, da PM, Pernambuco. Reprovei. Aí depois abriu o concurso de sargento da PM. Aí você vai entendendo o propósito dele. Aí eu passei de primeira no concurso de sargento da PM. E quando eu passei no curso de sargento da PM, eu disse, não, vou estar no concurso, me formei, virei sargento, fiz o curso de formação e continuei a estudar. Eu disse, não, mas eu quero ser oficial. Foi quando eu ganhei uma bolsa, né? Fiz ProUni e ganhei a bolsa, né? De isenção total no curso de Direito. Só que esse curso de Direito,
Cara, não foi bem o curso de Direito. Eu ganhei a bolsa para administração. Peguei minha papelada, tudo, me organizei e fui lá para procurar a escola para me matricular. Resumindo, não achei. Voltei para casa. Minha esposa, como é que tu achou a faculdade grande? Não achei não. Que história. Andei boa viagem todinha ali. Se eu não achei, eu disse, se eu não achei. Peraí, que eu não perguntasse. Ainda topou calça Valência no meio. Eu disse, número 101, eu chegava no 100. Isso porque ele era sargento da polícia em Recife, não dava a cidade. Não pode. Aí perdi. Eu só sei que eu mandei um e-mail lá, um site que tinha lá do ProUni, né? E esqueci, aquela época que eu olhava e-mail. Passou o tempo, eu exercendo minhas atividades, quando eu for olhar meu e-mail, tá uma mensagem lá, o cara mandou, olha, mas não te preocupa não, que se tu perdeu a tua vaga para administração, tu pode dar entrada na segunda entrada. Vai ser o que eu vou fazer. Só que agora eu vou botar para torar aqui, vou botar logo de vida. Seja o que Deus. Seja o que Deus quiser, né? Rapaz, que estava lá, fui premiado com a vaga. Beleza, para minha surpresa, estou juntando a papelada, deixa eu ver onde é agora. No mesmo endereço. Vocês não acreditam, não. No mesmo endereço. Da outra vez que eu não achei. Peguei um monte e disse, não, agora eu vou fazer o contrário. Eu não sei se teve a oportunidade de conhecer, existe lá uma que chama Praça do Terno, lá em Recife, sabe? Que é onde sai várias linhas de ônibus já. Foi Deus que tocou. Eu disse, não, eu vou por aqui agora. Estava lá na parada e eu me lembrei que tinha um colega que à noite funcionava na faculdade dele. Só que não tinha nada a ver com Boa Viagem. Era como se fosse aqui em Santarém e Boa Viagem seria lá em Belterra. Não tinha nada a ver. Eu disse, não, eu vou pedir informação naquele colégio. Cheguei lá, a moça da vontade, queria saber se a senhora sabe aqui onde é que é esse colégio. Então ele disse, é aqui mesmo. Disse, aqui? Isso é aqui mesmo. Disse, não, é porque o endereço está batendo que ela, não, mas é porque mudou, se não avisar. Foi realmente, não fiz a inscrição, consegui. E quando eu botei o pé na faculdade lá, eu disse, a gente tinha as aulas, os professores se apresentavam, com juízes, procuradores, promotores, delegados, auditores. Eu disse, eu quero ser delegado. Só que nesse ínterim do curso de formação, eu tentei fazer vários concursos para oficial, aí reprovei 5 vezes. E o que eu mais estudava era o seguinte, que eu tentei até para oficial da administração, que em tese seria mais fácil. E eu reprovei nesse aí. E acabei passando na 6ª vez para oficial, que teria que ter curso superior em Direito na época. Né? E quando eu me formei, ainda em Direito, né, começou a saga de que não, agora eu quero ser delegado. Aí eu fui fazer uma pós-graduação. Aí vem a importância dos amigos na sua vida. Antes de entregar minha vida para Cristo, eu era bebendo, saindo, falando. E meu colega que me acompanhava, ele era evangélico, né, cristão, ele dizia, Cláudio, já que depois da pelada tu vai beber, tu não tem como me emprestar o teu carro para eu sair com a minha família e depois eu vou te buscar no bar. Eu sei, quando ele me deixava no bar, ia sair com a família dele, depois ele ia me pegar lá com o meu carro. Nesse dia ele chegou lá. Eu até fiz uma palestra até na unidade prisional que tem aqui sobre as escolhas, fundamentado na palavra lá, e uma das coisas mais importantes dessas escolhas são as amizades. O cara que disser que ele disse que não interfere, ele não conhece. Eu cito logo para ele a passagem lá do paralítico que foi curado lá. O próprio Cristo disse, levante a fé dos seus amigos, foi que ele curou. Pode levantar. Então esse meu amigo, quando ele veio com o carro, me deixou lá, me sentou, ele sentou lá, né, no barco comigo, que também estava lá. Ele era aquele, ele ficava junto quando você chegava. Estava lá na vida assim. O cara bebendo, né? O cara é mais rico, é mais bonito, é mais grave. Disse, não, pega aí. Tu quer açúcar? Não, quero. Terminou o cara do carro, ele deixou em casa. Quando foi no outro dia, Cláudio, eu queria falar contigo. Eu disse, isso aí, eu fui em casa. Cláudio, tu acha que ali naquele dia, quantas pessoas estão estudando para ser juízes, promotores, delegados, defensores públicos, enfim, auditores? Ainda bastante. Muita gente antes, claro, existem caminhos. As palavras foram essas. Por isso que eu digo, existem certas coisas que aquilo que a gente precisa escutar nos incomoda. Isso é certo.
Ele disse: Cláudio, existem caminhos que você vai frequentar na sua vida, que dos três, um ou dos três, ou ele vai lhe afastar da sua família, ou ele vai afastar dos caminhos de Deus, ou ele vai afastar dos seus objetivos. Se não dos três. Bicho, aquilo ali foi uma... Até hoje eu agradeço aí, Alberto, o nome desse meu amigo. Eu fiquei refletindo aquilo ali vários dias. Rapaz, não tem pra isso. Não tem como. Então foi o primeiro conselho que eu guardei. Um amigo afia o outro. Então foi o primeiro que eu guardei. Anotei assim, vou começar a me polir. Comecei a deixar de frequentar certos lugares, comecei a me dedicar mais para os estudos, né? Foi quando saiu o apartamento da gente. Aí eu me juntei com 5 amigos. Eu disse a minha esposa: olha, a gente não vai se mudar agora não. Eu vou fazer o apartamento lá de um QG, no quartel-general de estudos. Então a gente ficou lá 1 ano estudando lá dentro. Começamos em 7, terminamos em 2. Caraca. E no apartamento era só cadeira, água mineral, uma quentinha na hora do almoço, que a gente saía e estudando. E nesse índice foram 5 reprovações para delegado. Delegado estadual, que eu não queria não. Delegado estadual, delegado federal, eu nunca pensei que nem passava pela minha cabeça. Então foi quando eu fiz uma pós-graduação para me especializar e ter título, ter ponto em direito público. E um colega meu, no intervalo, um amigo meu, Carlos, que é por isso que eu digo, um amigo importante, escolha, ele estava no intervalo, eu dizendo: não, eu sou policial militar aqui, eu sou sargento, eu quero passar para delegado aqui em Pernambuco. Porque, né? Não, cresci, pessoal, estou aqui. Aí ele do nada. Mas sabe que tu não vai passar, né? Assim. Não vou passar, por quê? Cláudio, você entendeu, eu até parei de comer o que eu estava fazendo. Como assim eu não vou passar? Cláudio, faça um teste. Vá em fórum, vá na promotoria, vá na delegacia. Dificilmente as pessoas que estão lá trabalhando, eles são do Estado, são de fora, a grande maioria. Porque esses tipos de concurso que você quer fazer, desse tipo aí, ele exige que você tenha experiência, capilaridade, que você rode o Brasil com a edital debaixo do braço, para você entender o profissionalismo que é e que não só tem você nesse jogo. O mundo não aceita mais amador. Faça esse teste, depois você me diz. É um contrariado, né? O que já era difícil, ficou mais difícil. Que pode o cara dizer um negócio desse para mim? Aí teve um concurso para delegado em Pernambuco. Eu estudei, tinha tirado licença 6 meses para estudar, eu já tinha mais de 10 anos de PM. Aí o resultado veio, né? Eu não passei. Onde é que aquele cara estava? Aí abriu um concurso, o quê? Para delegado aqui do Pará, da Polícia Civil. Aí eu fui para Belém, fazer a prova, e reprovei. Aí voltei para casa, a prova do Louro. Aí eu vim de novo, reprovei de novo. Aí abriu para Sergipe. Aí eu fui fazer, reprovei. Aí abriu para o Paraná. Delegado Paraná. Antes foi para aquela prova que cancelaram. Caramba, se eu não me preparar, não. Essa aqui, eu vou passar. Você sempre essa eu vou passar. Cheguei lá, eu e meus amigos, né? E eu sempre motivando, não, a gente vai conseguir, os estudos levam a gente a lugares que você nem imagina. Olha onde a gente está. A gente está em Curitiba, já conheceu a arena do Atlético Paranaense. Olha onde a gente está. Bicho, mas a gente nem passou ainda. Eu disse: mas meu amigo, você só está aqui por quê? Porque você estava estudando para fazer a prova. Se você não estivesse estudando, você não estaria aqui. Para de ser pessimista, né? Olha, o cara que é pessimista, ele vai tomar derrota. Eu não me sento para começar a ler. Pessimismo. Nunca. Não gosto de contar sonho para quem não sonha. Eu gosto de contar sonho pro cara, porque eu conto um sonho, uma loucura, o cara vem com 2 por cima. Eu disse: não, é isso aí mesmo. Vamos procurar nossos cantos aqui. Né? Não, tem que ser assim. Eu estava dizendo a disso há pouco tempo aqui, que a pessoa tem que ter 3 cantos, 3 lugares, 3 cantos. E eu costumo dizer o seguinte: isso foi uma pregação que eu escutei. Eu não lembro se foi aqui na parte de antes, foi uma coisa que muito me marcou. Você tem que ter 3 lugares, pessoal, que você tem que frequentar. Primeiro lugar, seu canto de oração. Que é ali onde você vai perguntar a Deus o que é que Ele quer para você. Aquilo que está no seu coração que Senhor, é isso mesmo que você quer para mim. Seu canto de oração. Tem que ter, não pode abrir mão. Segundo, seu canto de instrução. Procure sentar à mesa de pessoas que estejam com a mesma fome que você, que estejam, no mínimo, no mesmo sentido, direção, velocidade e altura que você.
Não é que você vai deixar de dar com A, com B. Não é isso. Mas você tem que otimizar sempre. Um exemplo. Se o senhor está jiu-jitsu, se o senhor for à academia, se eu quiser aprender jiu-jitsu, eu tenho que passar a maior parte do meu tempo aqui no senhor. Se eu quero entender de academia, não. A gente está treinando bem o vocabulário. Então, aqui, são os nichos. São os nichos. Esse é o segundo campo de instrução. Sente-se, discute mais. Né? Não seja a pessoa mais importante da mesa. Não seja, fique ali, ó. Caramba, anote, seja humilde, né? Para entender a humildade precede a honra, como a soberba precede a queda. Eu sempre procuro basear nos textos bíblicos que não tem como dar. Eu sempre digo, olha, nada na sua vida vai dar errado. Se você tiver voltado na palavra pela vontade de Deus, não tem como, velho. Não tem como. A não ser que Deus não queira. Aí tá certo. E o campo de inspiração. E o campo de inspiração. Eu quero ser da Polícia Civil. Você já foi lá ver como é? Teve um aluno lá na sala que disse: eu só tinha muita vontade de ser da Polícia Civil, tá? Mas quando eu cheguei lá, eu vi que eu fui lá visitar, como o senhor falou, e eu vi que eu não iria conseguir desenvolver. Conversei com um com o outro. Depois eu fui num fórum, eu vi que minha praia mesmo é ser analista do fórum. Então eu vou começar. Então vá para ver o que é que me inspira. Eu converso muito com o pessoal da delegacia lá, principalmente o pessoal terceirizado, que às vezes eles não tiveram uma oportunidade. Eu sempre digo, Eduardo, você não é menor que ninguém. Depois você procure saber uma história e a verdade sobre quem dobrou seu paraquedas hoje. Quem dobrou meu paraquedas hoje? Que é uma das pessoas mais importantes no ramo da aviação. Se a pessoa que dobra o paraquedas ela dobra errado, ela pode ser o melhor soldador do mundo, é verdade. E você não sabe, às vezes, quem é aquela pessoa, você não sabe quem é o porteiro. Então, às vezes, alguém, por falta de humildade, uns por não querer conhecer, outros por falta de oportunidade. Então eu digo a eles, vocês estão aqui num lugar de inspiração. Muita gente queria estar aqui onde vocês estão. Cara, você está perto aqui, algumas delegados, terríveis, com a gente. É um campo de inspiração. Então não deixe de arder isso. Você usou aqui na Paz Church, Marquinhos Maciel. Aquele pastor que veio falar, ele falou. Gil Branco. Gil Branco, ele falou para os voluntários no sábado, domingo ele pregou essa mensagem. Então acho que foi isso. Foi. Era que era bombeiro, era? Exatamente. Foi só bombeiro. Exatamente. Militar também. Eu não estava nesse dia, mas eu ouvi depois no YouTube. Ele falou sobre ambiente. O ambiente que transforma. Exatamente. Aí tu falou agora, primeira vez, quando tu falou segunda vez, Chico, veio aqui, Marquinhos Marcel. Caraca, foi. Aí quando eu cheguei, não para, não, prepara. Eu estava preparado. O conselho, ele sabe o termômetro ali. 5 horas da manhã, no dia da prova, no hotel, aquele maluco. A prova foi anulada. Adiada? Não, inicialmente eu fui anulada. Ah, é? Anulada. Eu disse, pô, não acredito. Só me resta agora. Esse vai ser jogo. Aí eu volto, né? Você estava nessa? Não foi não, mas eu conheço uma galera. Não, isso foi no Brasil, foi um choque. Porque foi um desrespeito, velho. Então eu voltei para casa, mas foi com um colega meu disse, Cláudio, abriu o concurso da PF, para delegado. Vamos fazer? Aí eu disse, espera o edital aí. Cara, eu me lembro que faltava 3 meses da prova, mais ou menos isso. E tinha umas 4 a 5 matérias que tinha aqui a mais, que não tinha aqui. Eu disse, cara, isso a gente já está na guerra. Vamos lá, vamos para cima. Comecei a estudar, só que nesse ínterim eu tinha feito a prova para oficial da PM, esperando o resultado. Aí fiz a prova para delegado, tudo. Quando foi em junho, maio para junho, aí saiu o resultado da prova de oficial. Aí eu disse a minha esposa, só que antes dessas 5 reprovações, eu sempre conversava com a minha esposa. Eu dizia, olha, vai abrir a prova para oficial. Vou fazer, não faça. Só que, nossa, a família carrega o fardo com vocês, sabe? Carrega o fardo com vocês. Então, o que acontece? Teve uma noite, na 6ª vez que eu ia deitar, aí eu deitado lá com minha esposa, eu disse, Azam, abriu o concurso oficial da PL. Aí ela fechou, ela olhou, eu me lembro como se fosse olhando. Vai fazer, eu vou fazer lá. Boa noite. Mas eu entendi que ela já estava cansada, né? E assim, eu me lembro muito da minha sogra, sabe? Que
toda vez que eu saía no domingo de manhã, geralmente no curso é domingo de manhã, né, para fazer a prova, a minha esposa vai ficar só, ia para casa dela lá, né, junto com os meus filhos. Aí minha sogra perguntava lá, ela fazer a prova, eu falei, não, ele vai passar, você vai ver, ele vai passar, você vai ver. Aí quando eu chegava, que não tinha saído o gabarito, eu entrava no ponto de corte. Aí minha sogra perguntava, e aí, Cláudio passou? Aí a minha esposa dizia, não passou não, mas ele vai passar. Ela faleceu já, aí eu sempre fico emocionado quando eu me lembro que ela Acreditava, né? ele vai passar, acredito no seu marido, ele vai passar. Isso foram durante 5, 6 vezes, eu olhei para você assim, mas ele vai conseguir. Ela faleceu e não teve a oportunidade de saber que eu cheguei onde ela tanto determinava, ele vai passar. Aí quando foi em maio para junho, né, saiu o resultado, aí eu disse a minha esposa, eu passei. A minha esposa estava no trabalho dela, assim, deu uma dor de barriga nela. Essa já era do APF ou do oficial? Oficial, Tá, do estado oficial. Aí deu uma dor de barriga nela, ela disse que a escola de trabalho dela, o que foi? Porque o marido passou, finalmente. A gente não aguentava mesmo, porque só assim, o conselho e a família dele que sabe o que passa. O outro conselho sabe. Aí foi quando eu vi Gabriel, nem tinha noção do que era isso. Não tinha nem Miguel ainda. E aí eu disse à minha mãe, aí foi que, assim, o mesmo peso de eu chegar com um bombom para ela, mãe, lembrei de você, de ter passado para o que for, para ela era a mesma alegria. E meu pai chegava para ele, pai, eu passei nos oficiais da PM, quando eu disse para o sargento, ele, não, tá bom. Passei nos oficiais, não, tá bom, meu filho. E aquilo ali me martirizava, sem entender o porquê. E eu sempre perguntava a Deus do porquê meu pai não tem aquela alegria, né? Enfim, na outra semana, iria ser o resultado para delegado da PM. Na outra semana. Só que aí eu já estava. Não, meu Deus, não. E minha esposa, minha cunhada, ela disse a minha noite, Cláudio, escreva o que eu estou dizendo. A vitória da segunda casa ela é maior do que da primeira. Escreva o que eu estou dizendo. Então, assim, eu não tinha, assim, eu ia para a igreja. Eu frequentava, né? Não me alimentava da palavra. Era aquele cristão de domingo, né? Então, o que foi que aconteceu? Entrei no curso de formação de oficial. O senhor sabe que é pesado, já teve experiência já. Só que era um ano internado. Só que nesse meio tempo, antes de botar o pé na academia de oficiais, saiu o resultado para delegado. Meu colega me ligou, Cláudio, saiu o resultado dos que estavam estudando comigo, né? Eu disse, tá, e aí? Tu me seu Cláudio lá? Não, nem olhei, foi o colega que me disse. Não, tu passou, tu viu essa não, não tive coragem de olhar ainda não tive coragem de olhar. Não, olha aí, vê o meu. Não, irmão, não quero olhar. Eu me lembro, eu estava indo para algum lugar. E eu não tinha internet para entrar no site do Sebrae, olhar tudo aquilo ali, o código. Eu me lembro que eu acho que eu parei o carro lá na Avenida Caxangá e me lembrei de um amigo meu que morava por ali e fui na casa dele, irmão, preciso de um negócio aí na tua internet. Eu entrei lá. Ele não quer, não, deixa eu ver aqui. Aí abri lá, vi o resultado, ele vi lá. Cláudio Luiz da Silva. Aí eu disse, não sou eu, velho. Não sou muito. Não, eu vou dizer a você qual foi o que eu acreditei que era eu. Vou dizer a você, se eu não sou. Cláudio Luiz da Silva é um nome muito comum. Não sei, velho. Será que é, meu irmão? É muita bênção para uma pessoa só, né? Aí eu liguei para minha esposa. Não, pessoal, eu estou aqui, né, cara? Não fala logo com ela ali. Saiu o resultado da PF. Acho que ela deixou eu terminar. Não, mas não tem problema não. O que importa é que você passou. Eu disse, não, mas deixa eu te dizer. Ela esperou eu dizer. Eu acho que eu passei. Ela disse, como é que é? Eu acho que eu passei. Aí ela guardou logo, nem terminou o expediente dela, vim para casa. Eu fui para casa também. Zano, eu só não acho que sou eu, porque Cláudio Luiz da Silva é muito. Quando foi que eu descobri que era eu? No dia do teste físico. Porque tem a sua foto lá. E eu conversando lá em Pernambuco, só passaram 12. Caraca, velho. Passaram 12 em Pernambuco, né? Aí eu lá no dia, né, uma foto do teste físico, que eu vi aquilo lá, eu não acredito.
Aí vieram teste, depois que eu fiz o teste físico, aí 2 meses depois eu já ingressei na academia de oficial. E tinha todas as outras fases do concurso do delegado, todas as outras fases. Exame médico, psicotécnico, prova oral, que eu nunca tinha feito na minha vida, uma prova oral. Recurso de formação. Do curso de formação que é oficial, né? Era até 11 horas, atividades, que era acordar às 4h da manhã para enganchar com tudo, entrar em forma, se alimentar com 5 km para depois fazer a refeição, né? Sempre era assim. Bom, enfim, eu só sei que aí mais uma vez traquei os amigos, né? Eu me lembro que eu ficava estudando lá de meia-noite até umas 2 da manhã, para prova oral, lá dentro da academia lá, de oficiais. E meus amigos me davam cafeína, ficava no quarto de hora, batendo na sala para eu não dormir, né? E quando chegou o dia para ir fazer a prova oral, vai eu para Brasília, prova em Brasília, aí eu fui embora para Brasília. Chega lá, não conhecia nada, não sabia nem onde eu estava. Sozinho lá, com a cabeça pelada, né? Eu estava com um aluno, com a minha bolsa de uma América lá, meu número lá era 58 lá, e todo mundo lá bonito, de pé, prova oral, aí eu lá, aluno mesmo, né? Quando foi na prova oral, aí eu fiz lá as 4 provas lá que tem, as 4 arguições, voltei, né? E fiquei aguardando durante o curso de formação. Aí saiu o resultado da prova oral. Meu colega ali, não, saiu o resultado da prova oral. E aí, mano? Tu passou, mano. Você não acredita, não. Aí foi quando eu comecei a cair em si, né? Eu vi que eu estava dentro das vagas já. Só que eu pedi a Deus todo dia. Meu Deus, me deixa realizar o sonho de ser oficial primeiro. Quero, assim, né? Deixa eu realizar esse sonho, porque assim, eu esperei tanto, pedi tanto, reprovei 5 vezes, e na 6ª que eu consegui. Eu me formei na 6ª-feira à noite. Sábado de manhã. Eu peguei o voo para Brasília já para emendar no curso de formação dela. Sério? 6ª-feira à noite. Aí teve o culto ecumênico, eu fui o orador da turma. Na 6ª-feira à noite. Colocou a estrelinha no ombro? Não, ainda não. Coloquei, tinha colocado para fazer, coloquei a estrela no ombro. Mas eu queria ser sempre. Eu queria comparecer no quartel, que eu fui soldado durante muito tempo, que eu fui sargento durante muito tempo. Essa era a emoção, de mostrar ao pessoal que eles poderiam também, né? Então eu fui pra pizzaria com a família e disse, vamos embora agora para pegar o avião, fui pra Brasília. Aí chego lá, com um aluno de novo, seguido durante 1 ano e meio. Aí tô lá no curso de formação, prova por cima de prova, teste físico muito pesado lá dentro, não é só fora, lá dentro também muitas provas. Aí quando termina, aí ficou um lapso temporal de 30 dias para sair a nomeação. Aí eu voltei a Recife. Coloquei as estrelas de oficial, como aspirante oficial, fui para o batalhão. Então, assim, né? Na Polícia Militar de Pernambuco nunca tinha passado alguém no concurso para delegado da PF. Então, se eu tinha sido o primeiro, o comandante-geral dava os parabéns, chegava para o batalhão, todo mundo perguntava se chegou com dupla honra no quartel. Aí eu você é oficial e já aprovado no PF. Aí o pessoal tudo, né? E o que a turma perguntava era, bicho, como é que é? Como é que tu fez? Como é que tu se mantém assim? Se mantém assim como? Eu não entendia quando o pessoal perguntava, né? Por quê? Eu sempre aprendi uma coisa, sabe? No dia que você disser que já sabe de alguma coisa, vai começar a sua queda. Você sempre tem que manter os pés no chão. Sempre com humildade. Eu vi muitas histórias, inclusive, eu posso até rememorar aqui, um ato de humildade, de simplicidade, mas que foi grandioso em 2 momentos no velório da minha sogra. Por isso que se diz, né? Eu acho que até nas escrituras é melhor você ir a um velório do que a uma festa, lá você vai aprender mais. Cara, tinha uma menina que trabalhava na minha casa, humilde, de família mesmo. E eu me lembro que quando estava lá no velório, né? Aí eu disse à minha esposa, vou ver se eu compro alguma coisa aqui para comer, que eu estou com muita fome, né? Aquela de transição. E eu saí e tinha várias floriculturas assim, né? Aí ela veio de moto, essa menina que trabalhava lá, ela gostava muito da minha sogra. Parou lá na frente, lá, e começou a deixar catar umas moedas, né? E eu vim de longe, eu disse, não, vou ver o que é. Ela catou umas moedas. Aí ela entrou na floricultura, saiu de mão vazia. Entrou em outra, saiu de mão vazia. Na terceira, quando ela saiu com uma rosa. Foi lá e
colocou no túmulo lá da minha sogra. Então, veja a humildade, o ato dela ali, e ninguém tinha trazido uma flor, mas ela tinha com toda humildade dela. Essa foi a primeira lapada que eu olhei lá de humildade. A segunda foi meu cunhado. Meu cunhado sempre teve dificuldade na vida, né? Assim, às vezes ele se intitula como aquele filho que foi renegado, viveu afastado, cheio de mágoa, né? No coração. Mas no dia do velório lá, ele com o celular dele mais humilde que tinha, com a internet dele mais fraquinha que tinha, ele botou um louvorzinho lá para um ambiente que não ficava tão péssimo. Então foi duas coisas que eu vi que quem menos tinha naquele momento foram os que mais fizeram por conta da humildade dele. Então isso eu sempre levei para minha vida, cara. Você nunca vai me ver chegar em lugar nenhum, né? Eu vigio e olho para isso. Não, eu sou isso, nunca. Né, estou aqui lá no encontro com Deus, assim, eu arrumei 10 filhos lá, eles foram os colegas de Gabriel. Não, cara, lá para casa do senhor, vai conversar. Né? Eu queria estudar, adolescente, jovem, aí, adulto. Não, a gente vai, tudo. Então, por essa trajetória, sabe, assim, que eu procuro sempre ter humildade, eu acho que foi quando Deus disse, cara, vai lá. Essa questão aí, às vezes até o contrário. Por exemplo, eu lembro que a gente estava finalizando o curso de oficiário, CPOR, né? E, então a gente é ali durante um ano e meio ali aluno. Aluno na hierarquia é um pouco acima de soldado, mas abaixo de todo mundo, né? Então assim, só que um ano e meio depois você vai ser aspirante. Então é uma jornada ali, aí o sargento põe pra ralar a gente, tem cara que mira, tem cara... Aí quando tava perto da nossa formatura, que a gente ia sair como aspirante, né? E já ia ser acima de subtenente. Aí chegou lá e falou assim, cara, no dia seguinte da formatura, eu vou voltar no quartel pra falar com aquele subtenente, subtenente chato que tinha, Sabino, eu vou chamar ele pelo nome. Esse tinha que chamar subtenente, prestar continência e tal, senhor. Eu vou chamar. E Sabino, eu tô. Diferente do carro, já viu lá, mas cara, então, esperando o tempo de ter arrogância. Então, foi assim, sabe, a minha trajetória. Então, quando eu saiu a minha nomeação, né, que eu vim pra cá, sem saber para onde estava vindo, aí foi minha esposa que escolheu junto comigo, né, a lotação. Tinha opções? Tinha opções, tinha toda a região norte. Eu tinha nota para escolher qualquer região norte. Então você ficou muito bom, bem colocado. Eu olhei assim, eu disse, não, Santarém é a melhor cidade, me atende aqui e tudo. Só que eu vim primeiro, né? Fiquei 2 meses e pouco aqui, só trabalhando, aprendendo tudo, minha família lá. Quando foi no final do ano, eu fui buscá-lo. Aí trouxe. Você teve que se desligar imediatamente lá do curso de formação para entrar no outro curso de formação? Não, você concluiu. Você teve que se desligar se licenciar? Eu fui licenciado para fazer o concurso, o curso de formação. Porque o curso de formação ele era uma etapa do concurso. Uma etapa do concurso. Então você não se desliga, você permanece estável. Aí tinha essa possibilidade. Tinha essa possibilidade. Quando? Mas remunerado? Remunerado. Ah, que legal. Só que eu escolhi a remuneração, né? Ou a remuneração de aluno como delegado, ou a remuneração de oficial, né? Não precisa nem perguntar. Não, eu escolhi a remuneração de aluno como delegado. Sério? Que já era bem melhor. Era melhor? Era muito melhor. Rapaz, aí eu disse, não escolhi essa daqui, né? Olha, eu pensava que era o contrário. Não, quer dizer, o aluno, no caso da formação para delegado, ganha mais que o oficial da PM do estado do Pernambuco. Ganhava mais. Impressionante, não tinha ideia disso. Metade do adicional do delegado você recebe já como aluno. E mesmo assim, uau, cara, um salto muito grande na carreira. Então, assim, cara, aí quando eu chego aqui, né, que vou aprender a dinâmica, a mancha criminal daqui, né, que é ambiental, o garimpo, né, desmatamento, essas coisas. Antes de continuar, a gente faz um intervalo. Vamos, a gente pensa agora para ir para aqui, para Santarém. Para o que está ocorrendo. Então, assim, você já viu essa primeira parte aqui, você que está na TV Amazônia. Muitas emoções já, né? Pode ser negócio de chorar, meu amigo. E aí, você que está no YouTube, a gente vai continuar direto, mas você que está na TV Amazônia, a gente vai fazer um pequeno intervalo e já continuamos. Dr. Cláudio aqui.
isso, pessoal. Estamos de volta com o nosso programa ANW aqui na TV Amazônia, canal 7.1. Você que está nos acompanhando aqui pela TV Amazônia no primeiro bloco, você já deve ter sido muito edificado por essa trajetória do Dr. Cláudio Luiz, delegado de polícia que está sendo entrevistado hoje aqui. E vamos agora continuar nossa entrevista e falar um pouco dessa atuação da Polícia Federal aqui em Santarém e também da experiência dele, né, pastor, como professor de concurso e como dividir todo esse tempo, né, nessa nova trajetória. Vamos lá, mais uma vez, né? Bom, quando a gente chegou aqui em Santarém, sem conhecer nada, absolutamente nada, eu procurei inicialmente me inteirar na parte profissional, porque até então era aquilo que eu conhecia só através dos livros, né? Ser delegado de polícia era uma coisa assim, e eu costumo dizer que até hoje é assim, tá? Todos os dias eu me levanto como se fosse o primeiro dia. Todos os dias eu me levanto como se fosse o primeiro dia, exercendo essa profissão que eu escolhi para mim, né? E que Deus atestou, né? Porque se não fosse essa, eu creio que eu estaria infeliz, então eu fiz uma escolha errada. O que acontece? Quando a gente chega aqui, a gente primeiro se assusta porque a dimensão, né? Eu estava em Pernambuco, um trajeto daqui para ali, eu estava em várias cidades ali ao mesmo tempo, mas quando já começa aqui, que a nossa delegacia ela é em Santarém, mas eu costumo dizer que nada acontece em Santarém, né? Tudo distante, né? Você tem ali Crepuri, Novo Progresso, Itaituba, Jacareacanga, as experiências quando a gente vai para lá em operações é impressionante, é difícil a chegada lá, né? Assim, Jacareacanga são 20 e poucas horas, né? Não, de carro. Cara, eu sei que são quase 400 quilômetros só de chão, de barro, né? Em péssimas condições. Então você tem que ir bem lento, assim, a gente geralmente quando demanda são alguns dias para chegar lá, né? E voltar. Então realmente é bastante esforço operacional, é muito grande, assim como também para a região aqui do outro lado dos rios, né? Porque a gente pega o rio na contramão, né? Então demora também um pouco, tem toda a sensibilidade. Bom, e quando chegou aqui, completamente do que eu lidava, o tipo de crime que eu lidava em Pernambuco como policial militar, né? Que é soldado, trabalhando na rua, como sargento, como oficial. É muito diferente, porque assim, a polícia militar, a polícia civil, a gente lida mais com esses crimes, furto, roubo, homicídio, né? Estelionato. Quando a gente vem para a Polícia Federal, principalmente aqui no Norte, a gente já muda a mancha criminal, uma coisa que a gente se chama tecnicamente a mancha criminal. Qual é a mancha criminal daquela região? Então aqui, para a Polícia Federal, a sua atribuição, a sua competência começa o quê? Os trabalhos análogos ao escravo, garimpo, desmatamento, crimes cibernéticos, desvio de recursos públicos que são dados pela União, né, que a Prefeitura tem que gerenciar, como não está verbado ainda, ele tem que prestar essa conta. Então, são esses tipos de crime, né? Mas eu julgo que um dos crimes mais difíceis de se investigar não é o do garimpo, não é o do desmatamento, é o de abuso sexo infantil juvenil. Esse aqui é um dos piores crimes para você investigar. Você tem que ter um certo coração ligeiro para você não se envolver emocionalmente e você saber que está tendo ali em certo momento uma criança ali, né, sendo abusada. Muitas vezes 70% a 80% dos casos é por quem convive com ela, não é estranho. Por isso eu sempre faço um alerta aos pais: observe que seu filho está olhando no celular, observe, é a porta de entrada, não tem outra porta de entrada. O abusador ele não vai chegar na porta da escola do seu filho, ele vai entrar por ali. E também, assim, eu penso que a maioria dos crimes de violência sexual contra menores e crianças acontece no próprio ambiente domiciliar. De amigos frequentando a casa, parentes próximos, infelizmente pais, avós. 80% dos casos. Não é de estranho. Eu acho que realmente tem que ter uma ação muito ativa, né? E eu acho que das autoridades, como o senhor representa, mas também da própria comunidade, eu acho que até de educação mesmo, e de denúncias, porque, por exemplo, eu fiz muitas viagens pelo Rio, né, vindo do Amapá para cá, antes de eu morar aqui.
E são 2 dias de viagem por esse rio aí, pegando o Rio Amazonas, chegando até Santarém. E passa por diversas comunidades. Existem movimentos. Naquela época, eu nunca vi nada, claro, assim, explícito ali, mas existiam muitos movimentos nessa viagem muito estranhos. Dos barcos que param aleatoriamente em lugares que não é para parar, e sobe gente, desce gente. Então, assim, existe um caminho muito demarcado, né? Eu tenho certeza que os órgãos de inteligência estão monitorando isso, né? Mas realmente é algo aqui na região norte, na região amazônica, pelas distâncias, pelas dificuldades de uma fiscalização constante, né? A palavra constante se torna um local propício para criminosos fazer essas coisas. Né? Mas nós sabemos, né? Por exemplo, quando no governo federal anterior, né, quando a ministra Damares ela tem uma dor a respeito disso, né, da vida dela pessoal, foi muito ridicularizada, né, por denunciar essas coisas. E a gente sabe, né, que isso é muito grave. E que precisa ter um trabalho. Eu quero, assim, é muito bom você ter trazido isso, né, porque é o que afeta as famílias da região norte. Eu como pastor, a gente ouve as pessoas e pastoreia, e no evento que o senhor foi há poucos dias do encontro, tem um momento lá que as pessoas podem ter um momento ali de confissão. É alarmante, e quando a gente vai ouvir homens confessarem que, assim, cara, é um número alarmante percentual de abuso sexual infantil na região norte, e a gente não pode normalizar isso. Talvez mais grave do que, não sei, eu acho que por conta disso tudo se torna mais grave do que outras regiões, não que não tenha nas outras, mas aqui na região a gente tem que ver com carinho. A sociedade ela tem que participar disso, sabe? Tem que participar, trazer essas informações, porque são lugares às vezes distantes, a gente não tem um conhecimento, né? Eu sei que os irmãos da Polícia Civil têm feito um trabalho excelente. O trabalho é como diz, né? A seara é muito grande, os trabalhadores são poucos, então a gente precisa dessa parceria, né? Enfim, esse é um dos crimes, né? Do desmatamento, garimpo, e esse aí. Eu queria fazer outra pergunta também, eu acho um pouco sensível, aí o senhor respondendo a sua possibilidade de responder, que também é algo bem característico da nossa região. A gente sabe, né, que aqui na região norte, nossa região, o Pará é muito rico de minério, de ouro, e tem um histórico de exploração, né, de minério, alguns legalizados e acho que uma grande parte não legalizada, né, que é a área de garimpo. Entretanto, de um lado e de outro, as economias dos municípios rodam muito com a circulação desse movimento de garimpo. E realmente tem sido muito combatido os garimpos ilegais, porque é ilegal, né? A palavra está dizendo tudo e a lei tem que ser cumprida e seguida. Existe isso é tão sensível. Trabalho social. Existe um caminho, assim, para... Porque eu já ouvi de pessoas que estão, assim, até na ilegalidade, dizendo assim, mas a gente tenta legalizar, a gente quer legalizar, mas o contexto político, interesses econômicos muito maiores do que as autoridades estão lá fazendo, tem que ser feito, e seguindo a lei, até nosso, propositalmente impedem, porque existem interesses econômicos de grupos muito maiores, até internacionais, não querendo que essa exploração esteja na mão de muitas pessoas. Como eu não sei se você tem essa resposta. Como lidar com isso? Porque vocês estão lá para fazer a lei ser cumprida. Mas, ao mesmo tempo, né, as comunidades locais, até que poderiam desfrutar das riquezas naturais da Amazônia, seja
da exploração do ouro, ou do minério, ou de outras fontes de riqueza que nós temos aqui, da pesca e tal, às vezes são engolidas por interesses econômicos maiores, que é outra esfera de poder. Eu sei que isso é complexo. Já fizeram essa pergunta Mas sim, na faculdade. porque disso aí. eu estive agora lá em Novo Progresso, nós temos igreja lá. Os pastores estavam falando como está sendo difícil lidar com a demanda das pessoas, porque essa é a dúvida. Eu não sei como é que você pode responder isso. Lá tem uma estátua, né, de um garimpeiro lá em Novo Progresso, né? Aí você vê, onde é que para você chegar e combater algo que é uma cultura da cidade. Como é que se combate uma cultura assim? Como é que se... Então a gente procura sempre tentar, de uma melhor forma, tentar amenizar os danos, mas não tem como evitar que a gente tem que cumprir o nosso papel. Então, quando você chega lá, às vezes muitos se questionam, né? Não, mas vai destruir as máquinas, vai... Mas é porque você não tem como fazer a retirada dela do local. Às vezes é um local de difícil acesso, você só chega de helicóptero, eu não sei nem como foi que o cara conseguiu colocar aquelas máquinas lá. Né? Verdade. E eu sou bem sincero contigo. O que pode ser feito ali são políticas sociais que, infelizmente, não sei se a palavra é essa, não está dentro da nossa atribuição, né? A gente vai para fazer o cumprimento do dever, impedir o dano, tentar explicar a ele os caminhos que devem ser tomados. E eu entendo o lado deles, toda a burocracia, tá? A gente sabe que tem várias autorizações, desde a ANM até a própria SEMA, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o ICMBio, o IBAMA. Então a gente tem toda essa escalada procedimental. E no final, vem a gente com uma última raça para tentar combater isso aí. Eu fico assim, às vezes, algumas situações que a gente enfrenta lá, e você percebe realmente que o cara... ele está trabalhando, embora ele esteja trabalhando na ilegalidade. Porque assim, os efeitos, a preocupação ali, são os efeitos deletérios daquilo ali do garimpo. Não é só o garimpo em si, sabe? O efeito do dano ambiental é muito pesado. Ele começa ali a contaminar pelos mercúrio os rios, aí você começa a contaminar os peixes, a vida dos ribeirinhos começa a ficar em risco, porque a alimentação às vezes é ali, pegada da pesca, algumas doenças como malária no meio dos garimpos, outras decorrentes dos minérios, dos ácidos que eles utilizam lá. A gente sabe que realmente... E outros crimes que ocorrem no entorno de um ambiente descontrolado. Isso, porque é um ambiente descontrolado, no meio do nada lá. Então ali também não existe só, existem vários e vários crimes ali, tá? E a gente fica sensibilizado com a situação, sim, mas tem que cumprir. Sim. É o serviço. A gente tenta esclarecer, dizer que aquilo ali, ó, cara, isso aqui, para você acha que está sendo bom, mas o efeito reverberizador aqui de que está acontecendo é muito maior. Então, infelizmente, eu creio que é só através de políticas sociais, oportunidades dadas a essas pessoas que trabalham no garimpo, porque todos eles, quando é nas oitivas, eles dizem: doutor, eu não tinha onde trabalhar, não vi uma oportunidade no garimpo, o cara me chamou e fui lá para garimpar. Não preciso de uma carteira assinada, não preciso de uma habilidade, eu preciso estar lá com ele no braço, entrar ali, pega um percentual e às vezes vai ganhar até melhor, né, do que aquelas pessoas que conhecem no mercado de maneira formal. Então o cara prefere se manter às vezes ali. Porém, está na ilegalidade. Está na ilegalidade. O patrimônio que vai ser construído vai ser perdido, isso é certo, porque é oriundo, é fruto do crime, né? Então, enfim, esse é um do peso. É mais um tema bem sensível da nossa realidade, né? Porque não mexe só em si com o crime. Dentro do contexto que tem toda a parte social envolvida, né? Sim. E é bem difícil para vocês lidarem de frente com isso, né? Mas eu acho, assim, eu sei que a pergunta era sensível, mas é bom ouvir, né? Você tem o prazer de explicar, porque também, às vezes, no meio disso, vocês estão lá na linha de frente, saem como vilão da história. Às vezes o pessoal chega... porque tem que executar ali o que foi mandado fazer. Eu sempre procuro, sabe... Principalmente quando a gente vai cumprir um mandado de busca e apreensão numa casa, a gente sabe que, cara, é muito agressivo, é muito invasivo. Então a gente sempre procura deixar o ambiente menos hostil possível
conversar com ele, fazer ele entender do porquê que a gente está ali, né? E sempre tentando manter ali a paz no ambiente, porque de uma hora para outra a situação pode virar ali, né? Na verdade, eu tenho os filhos dele, a esposa, o cara está violando na residência do cara ali, com um mandato, lógico, dentro da legalidade. E a gente sempre procura fazer esse trabalho, a gente tem essa instrução, a gente prega por isso para os demais colegas, a gente sempre tenta, olha, a gente não tem nada a ver com o cara, a gente veio para resolver que o crime, se o cara está inserido dentro desse contexto, a gente vai trazer ele para cá, mas é até aqui a nossa função. Instruir, aprender, prender ou apreender, dependendo dos objetos, e entregar à justiça, terminar um relatório e fechar, né? Sempre não levar para o lado pessoal a coisa. Mas quando a gente trata dos crimes de abuso, já fica um pouco complicado. A gente aí não tem como. É máximo, né? É difícil. Se distanciar. Mas é assim, a atividade é uma atividade... Eu gosto muito da minha atividade, do que eu faço, né? E eu vejo que todos os colegas que estão lá também, inclusive, né, o concurso está batendo as portas aí já, né? A Polícia Federal, aprovado, né? O cronograma já está postado, aconselho quem vai enveredar nessa área já começa a estudar pelo edital anterior. Quais são as meios de entrada para a Polícia Federal? É administrativo? Bom, a gente tem os seguintes cargos, né? A gente tem o cargo de agente da Polícia Federal, de escrivão, de perito e de delegado. Todos esses cargos aqui são níveis superiores. E vai ter agora, né, um concurso para o cargo para agente administrativo, que ele vai ter não só para nível médio, vai ter para nível superior também em várias áreas, como psicólogos, né, na área de educação também. Vai a Giovana fazer, ó. Você já não estuda para concurso? Vai ter também nessa área. A Giovana, quando ela teve a fase assim, que ela tá, a Giovana, minha filha se formou em psicologia, né? Aí ela sempre gostou daquelas séries de perito criminal. Aí ela na época falava, não, eu queria ser aquela que faz perfiladora, que chama, né? Faz perfil. Aí vai pra Giovana, não se mete nisso, Giovana, vai pra lá. Mas assim, é porque não tem para perícia, não estou em psicologia, mas tem para psicólogo, sim, sabe? Sim. Para psicólogo, ela vai trabalhar o quê? Fazendo aquela itinerante, né? Ela vai estar lotada na delegacia, mas ela vai poder estar prestando esse apoio psicológico aos policiais, que a gente precisa também, né? Com certeza, né? Deve precisar bastante. Mas, Gil, você deve ter 1000 perguntas aí, ó. Falta um tempinho ainda para você. É porque eu não estou querendo esticar por causa do tempo, mas, na verdade, o que eu ia perguntar era a importância dessa preparação antecipada, o senhor já falou, e também a questão da preparação física junto com o nível, com os estudos, por causa dos prazos, né, dos cronogramas. A pessoa não achar que dá tempo para depois... Não, é até um jargão, né, que o colega Edilberto, lá do curso que eu dou aula lá, usa, né, que não vai dar tempo, não vai dar tempo. E nesse caso específico, o teste físico, ou seja, a sua preparação física para a Polícia Federal, ela tem que ser uma matéria. Você tem que encarar ela como uma matéria. A disciplina também tem que estar nela. Tem que estar nela. Por quê? Se você espera passar as fases, saber se seu nome foi aprovado e começar a treinar, a depender do seu time, do que você já tem preparo físico, não, pode ser que não dê tempo. Então é importante. Por quê? Porque os testes físicos, dentro e fora da academia, porque você vai ter lá também outros testes físicos lá, a pista lá é um pouco bem difícil, bem cansativa, tá? Então, essa preparação do teste físico, ela é primordial, tem que ser encarada como uma das matérias lá dentro. Processo penal, processo penal, administrativo, constitucional e teste físico. Vai ter natação. Tem que ser incluído. Porque o teste físico é natação, corrida, o salto e a barra. Tudo isso você faz num dia só. Um dia só? Um dia só. Puxado? Você faz primeiro você faz a barra, depois você faz o salto, depois a natação. Da natação você já vai para a corrida. É puxado. A perna sai pesada. Sai muito pesada. Sai muito pesada. Eu me lembro que foi bem cansativo, né? A minha sorte, né? Porque como eu sempre vim de concursos militares, né? Minha vida toda, sempre passando por cursos de formações. Aí você estava sem sair da academia, né? Então, na academia, assim, a preparação física boa, né? O limite foi só na natação, mas deu para passar ali na natação tranquila ali.
Foi sugado, né? Não foi tranquilo, mas deu para passar. E a experiência de professor aqui em Santarém, como está sendo? Eu sempre tinha prometido a mim mesmo que quando eu chegasse onde eu queria chegar, eu iria passar para as pessoas aquilo do que eu estou vivendo e de que elas também poderiam. Então, o meio que eu encontrei em que eu poderia fazer isso era dando aula. Inclusive, promovendo aulões sem cobrar nada. Eu sempre digo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um aulão de processo penal, direito penal. Vamos trazer 1 quilo de alimento para a gente fazer uma doação. Na igreja? Foi até o que eu estava Vamos fazer com o Gifre, abrir um dia lá, um sábado. Conversando com o Marlon uma vez, disse, Marlon, fale aí com as autoridades aí que eu estou disponível, cara. A gente faz aqui, cada um traz 1 quilo de alimento, a gente faz um aulão aqui, eu boto um telão, convido outro amigo meu que vamos programar isso. tenha também know-how na área. A gente pode fazer uma doação, especialmente excelente. o cargo de agente administrativo, né? De repente, que é um cargo de nível médio. Cara, não tem A galera... Aí, problema nenhum. Vamos, depois a gente senta pra gente programar Porque isso. isso, Pegar um sábado inteiro. Isso, assim, eu acho que é feito Espírito Santo. Você Trazer a pode sentir essa comunidade para dentro da igreja. Você tem que encher e transbordar. Então, eu não posso guardar aquilo. Eu tenho que demonstrar para você, cara, você também pode. cara, a gente pode fazer junto com o Difflin Hope. Sim. Para pegar, o Difflin Hope é um dos braços do Difflin e ele trabalha essa parte de assistência social. A gente quer trabalhar e a gente já pode pegar 1 quilo de alimento, de alimento e tal. tem acesso. Porque a gente pode ter isso de poder, como é que eu posso falar? Fazer uma doação, as pessoas verem a distribuição, esse pessoal ver o que vocês fizeram aqui. Ó. E por isso que eu digo, o meu trabalho, a minha parte, seria o quê? A transformação, principalmente de mente, porque às vezes o jovem ele acha que não pode, que não consegue, não, você vai conseguir. Quem disse a você que não você consegue? Você seta de Satanás na sua cabeça. Amarrado, não de Jesus, isso aí você vai conseguir, sim. Isso é qualquer um. Eu sempre digo e mostro. Eu sempre passo dessa premissa, tá? Eu digo a pessoa e mostro, sento com ela e provo que ela consegue. As salas de aula aqui, os cursos normais, qual é a capacidade das turmas? O nosso curso, nós temos uma sala para quase 200 ali, né? É grande, né? Mas para maior turma, né? Mas a média é de 50 a 60. Mas nós temos uma sala muito grande para que dá para Essa é muito boa. Sabe qual é o segredo para tudo na vida? Isso que eu levo comigo e eu digo a minha esposa, digo ao meu filho. Tudo que você for fazer, se imagine lá. Se imagine, né? Eu disse uma vez a Marlon, né? A gente no discipulado lá, né? Naquela residência dele, a gente falando. Eu disse, Marlon, um dia você vai me ver lá em cima do púlpito, lá da igreja. Escreva o que eu estou lhe dizendo, né? Aí teve um dia assim, né? Foi até brincando, mas eu disse a ele, não, um dia eu vou estar lá. Lógico que a perspectiva é em coisas maiores com a permissão de Deus. Aí teve um dia que lotou a igreja, né? Aí eles botaram os bancos lá em cima. Aí eu me sentei lá em cima. Aí ele tava lá e eu disse a você que Deixa uma selfie. Eu tô mais perto já. Eu dizia a ele. Então, assim, tudo que eu procuro fazer na minha vida, eu procuro me imaginar. E hoje, tudo que eu vivo, eu me imaginei, se liga. Eu me imaginei um dia participar de um podcast. Isso aí é Provérbios 23:7. Assim como imaginou em sua alma, assim ele é. Assim, tudo. Eu imaginei um dia, cara, bicho, como é que deve ser trabalhar no terno? Como é que é ter um distintivo, né? Porque eu olhava de longe, né? Eu dizia, rapaz, como é que eu vou ter um desse? Eu sempre dizia, olha aí, irmão. Deus, eu dizia aqui, ó. Eu sempre digo a qualquer um. Olha aqui. Eu sempre digo a qualquer um, cara. Bonito, hein, cara? Qualquer um pode. Dentro de você. Isso aí, ó. Coloque aí. Estuda, amigo. Estudo e preparação. Todos serão capazes. Todos são. Seguir aí, né? A cartilha, existe uma cartilha para tudo, que só não dá certo se for da vontade do papai, só se você não cumprir a cartilha que tem que ser feita. Isso é verdade. Sempre pedindo discernimento, né? Tá lá, né? Isso que ele tá falando aí, eu ministrei ontem no Tadel, uma palavra que tem tudo a ver com isso aí sobre
sobre o milagre, o milagre da multiplicação, falando os processos, né? Ela falou. E tem muito eu me lembro da palavra lá, que minha esposa, ela vai pro Tadeu, ela anota, né? Aí ela traz, ela falou lá, Cláudio, o pastor Luciano, ele falou o seguinte, pessoal, eu começo minha célula sabendo que ela vai multiplicar. É porque eu já vejo. Você tem que ver. Olha, e tem certos assuntos, tem muita gente que não está preparada para escutar certos assuntos. Quando eu olho para o cara, você vê o brilho no olhar da pessoa, quando você está falando, pessoal, você consegue enxergar. Por isso que eu digo, eu costumo sempre dizer isso, sabe? Marlon, ele é um cara que, no discipulado, eu aprendo muito com ele a ter paciência que ele tem, que eu não tenho. Eu não tenho essa paciência, mas eu vou procurar ter, porque a gente tem que corrigir com amor e carinho. Às vezes eu não tenho, eu sou feito de Pedro, impulsiono e tal. Eu disse, e você tem que ter essa paciência, o amor e carinho, para poder corrigir as pessoas. E eu fico sempre aprendendo com ele. Doutor Cláudio, para a gente finalizar, deixa uma mensagem aqui nessa câmera aqui. Isso aqui, isso. Que estiver no teu coração a respeito de tudo que nós já ouvimos, um resumo, quem sabe algo que você quer. Se você pudesse falar para o mundo inteiro, colocasse no outdoor, você pode falar. Pessoal, o que é que eu quero dizer para você? Lembra aquele sonho que está no seu coração, que você já até esqueceu e deixou de lado? Quem foi que disse para você que você não pode? Lembre-se de uma pessoa que reprovou 19 vezes na vida e chegou onde chegou. Se você levar consigo isso aqui, que a sua humildade vai fazer você ter honra. Se você levar a cartilha bíblica dentro do seu coração e saber que, se você procurar frequentar esses 3 lugares que eu disse há pouco tempo, seu canto de oração, pedindo uma orientação ao Papai do Céu, se realmente é isso que Ele quer para você, que está ardendo no seu coração, seu primeiro lugar, o seu lugar de oração. Segundo, seu lugar de instrução, procure andar com pessoas que estão no mesmo sentido, direção e velocidade daquilo que você quer. E segundo, terceiro, seu lugar de inspiração. Procure frequentar ambientes, aqueles que você almeja. Veja se é aquilo que está dentro do seu coração. Tenha certeza que para você conseguir seus objetivos, você não precisa ter mais dinheiro, você não precisa ter mais tempo, não precisa ser mais inteligente. Você precisa ter apenas disciplina e comprometimento com aquilo que você quer. É aquilo que eu vou dizer para vocês, tá? Muito obrigado pela participação e que Deus abençoe tanto vocês que estão aí, tá? Quanto meus amigos aqui que me deram essa oportunidade. A gente que agradece, pô, foi demais, história incrível. Esse é um programa que ficar assistindo várias vezes, né? Tem muito ouro no meio dessa fala toda. E parabéns pela conquista, parabéns pela família que está conhecendo. Vocês são muito bem-vindos de verdade de Santarém. A gente quer que vocês se sintam bem, o Gabriel, Antes que eu esqueça, eu agradeço muito, né, a minha esposa, principalmente, que esteve ao meu lado esse tempo todo, tá? Porque, por trás, não, ao lado, né? Como se diz, de um grande homem tem uma grande esposa, pode ter certeza. Se eu cheguei onde cheguei, foi pelo que ela me acompanhou, que são 26 anos juntos, né? E só foi um detalhe que eu não contei, que quando eu ficava nas minhas madrugadas estudando, eu pedi a Deus força para não desistir. Eu nunca pedia para passar em concurso público, porque eu achava injusto ser com aquele cara que já vinha estudar mais tempo que eu. Eu pedia para não desistir, que ele me mostrasse forças, combustível. Quando eu olhava, ele me mostrava da minha esposa e meus filhos dormindo ali na cama, ali, não é por eles. Então, isso você tem que ter, seu maior bem, a sua família. É por eles que vocês devem lutar. Bom demais. Obrigado. E eu já não falo mais nada. Então, pessoal, estamos finalizando. O que você deve fazer? Pegar o link desse programa no YouTube, se você está no YouTube, ou na TV Amazônia, vai no YouTube, copia o link, envia nos seus grupos de WhatsApp, aquela pessoa que está sonhando, que está perseverando, às vezes pensando em desistir, ela vai receber uma injeção de ânimo ouvindo essa história e que você possa abençoar mais pessoas, compartilhando o programa, este programa e todos os outros, que é o NW Podcast. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui na TV Amazônia. Até mais, pessoal.